E aí pessoal, tudo bem? Paz do Senhor, sou o pastor Ciro Sanches Iborde. Estou aqui na minha rede fazendo uma leitura, lendo esse livraço aqui da editora Chamada, Manual de Escatologia de Paul Benware. Um grande livro. Paul Benware é um pré-tribulacionista. Ele lecionou em muitos seminários e universidades, dentre eles o Moody Bible Institute e o Los Angeles Baptist College, e ele é também ligado lá ao Dallas Theological Seminary. Bom, eu estou aqui lendo este livro e resolvi compartilhar alguma coisa com vocês, haja vista as lições bíblicas de escola dominical da CPAD para jovens, cuja temática é exatamente a segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. E a lição de domingo agora é justamente a respeito do arrebatamento da igreja. Esse livro aqui que eu já tenho recomendado, que é um lançamento da editora Chamada, tem vários pormenores a respeito da nossa posição, a posição que nós esposamos, que é o pré-tribulacionismo. Eu vou aproveitar aqui que eu estou lendo justamente um trecho a respeito do arrebatamento da igreja, que é justamente o capítulo 12, que é a perspectiva do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu marquei algumas partes aqui que eu vou ler e eu vou fazer alguns comentários que poderão ser úteis para você que é professor de escola dominical, ou seja, poderão servir de subsídios para a sua aula aí do próximo domingo e também dos demais domingos, porque, claro, ao longo desse trimestre, as lições bíblicas de jovens da CPAD vão tratar da segunda vinda, do arrebatamento da igreja, do período tribulacional, bodas do Cordeiro e assim por diante. Então ele começa falando algo interessante aqui. Ele diz assim: o arrebatamento de acordo com as Escrituras. Ele diz: a remoção sobrenatural da igreja de Jesus Cristo para fora deste mundo é chamada de arrebatamento. O termo arrebatamento deriva do verbo arrebatar, usado em 1 Tessalonicenses 4,17. Essa palavra denota um ato repentino e irresistível de carregar algo ou alguém pela força. Então aqui já é um ponto importante. Alguns teólogos dizem que o arrebatamento não está na Bíblia. Está sim, deriva do verbo arrebatar, harpazo no grego, né? Que aparece aqui nessa passagem de 1 Tessalonicenses 4:17. O Benware também diz que essa ideia da remoção súbita do povo de Deus por meio de uma poderosa atividade divina não tem nenhum paralelo na literatura do Antigo Testamento. É o que nós já temos dito aqui, que o arrebatamento da igreja é uma doutrina eminentemente neotestamentária. No Antigo Testamento, os profetas, claro, falaram sobre a segunda vinda, mesmo sem saber, né, que eles estavam falando sobre isso, porque você vê Isaías, Zacarias profetizando, por exemplo, como se as duas vindas do Senhor fossem uma vinda só. Eles não tinham ainda o discernimento de que Jesus viria uma vez e depois, como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, viria uma segunda vez. Mas eles falaram sobre a segunda vinda. Eles só não falaram dos pormenores e não falaram do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é uma revelação neotestamentária. E aí o autor fala exatamente disso. Ele cita as principais passagens neotestamentárias sobre o arrebatamento. Então ele começa com João 14, 1-3. Aí ele diz o seguinte: na noite anterior à sua crucificação, Jesus contou aos seus discípulos que os deixaria em pouco tempo, o que romperia a sua comunhão física com eles. E aí ele cita o versículo: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 3. Aí o autor destaca então 3 verdades nessa passagem de João 14 sobre o arrebatamento, que segundo o autor é a primeira referência direta ao arrebatamento no Novo Testamento. Então, primeiro, diz ele, Jesus foi literal e fisicamente para o céu e voltará da mesma maneira depois de ter feito os preparativos necessários. Em segundo lugar,
a promessa é dada aos seus seguidores, não à humanidade em geral. Jesus estava falando com seus discípulos, que também representam a igreja. Esse é um ponto que eu sempre saliento, e alguns pré-tribulacionistas dizem, não, a igreja só existe a partir do Pentecostes. Sim, é verdade, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas quando Jesus andou na terra, ele já estava criando, formando, porque assim como a criação de Deus de maneira geral foi criada, formada e feita, e o ser humano também, como diz lá em Isaías 43, versículo 7, que nós somos criados, formados e feitos, né? Ali uma referência a Israel mais diretamente, mas de maneira geral enfatiza que fomos criados, formados e feitos para a glória do Senhor. Da mesma maneira, a igreja como corpo de Cristo, ela foi criada, formada. Note que Jesus soprou sobre ela e disse, recebei o Espírito Santo. Da mesma maneira que Deus soprou nas narinas do ser humano quando formou, da mesma maneira que o Espírito disse para Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, sopra, né, para ele profetizar e dizer para o Espírito soprar sobre aqueles mortos, ou seja, uma referência também à restauração de Israel, a sua formação como nação, e claro, haverá uma restauração espiritual também futuramente. A igreja também foi criada, formada e feita. Então, quando Jesus andou na terra, os primeiros seguidores de Jesus, os discípulos, os apóstolos especialmente, já formavam a igreja nascente. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, ou seja, ela foi, claro, ali a sua missão, ela foi comissionada e a partir daquele momento que ela recebeu o poder do alto, a mensagem deveria ser propagada em todo o mundo. Então é interessante que o autor, ele toca nesse ponto, ele diz, olha, a promessa é dada aos seus seguidores, não à humanidade geral. Jesus estava falando aos seus discípulos, que também representam a igreja. Então isso é importante, embora a igreja não estivesse inaugurada, os discípulos já representavam a igreja nascente. Em terceiro lugar, ao retornar, ele levará os seus seguidores para a casa do Pai, que é o céu. A ideia de primeiro ir para o céu como comunidade do povo de Deus era uma verdade que Jesus ainda não tinha compartilhado com eles. João 14 traz a primeira menção ao evento do arrebatamento das Escrituras. A primeira menção direta, é bom que se diga, porque um dia antes, 1 ou 2 dias antes, muito possivelmente um dia antes, no sermão profético, Jesus já tinha falado da iminência. E a iminência só faz sentido em relação ao arrebatamento da igreja. Então eu defendo que Jesus, já no sermão profético, embora aquele sermão, ele claro, envolva muito mais Israel, né, no seu detalhamento, claro que os discípulos, os primeiros discípulos eram israelitas, então eles ali representavam tanto a igreja nascente como também Israel. Então Jesus, respondendo à pergunta tripartida deles, também falou da iminência que diz respeito ao arrebatamento. Mas de maneira direta, é João 14 a primeira menção ao arrebatamento. Então o autor, estou falando aqui deste livro, né, Paul Benoit, ele fala também de Tito 2:13, que é um texto emblemático sobre o arrebatamento e também sobre a manifestação do Senhor. Filipenses 3:20, que diz que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Mas veja, nós estamos esperando o Senhor, que virá buscar a sua igreja e nos levará para o céu. 1 Coríntios 1:7, 1 Coríntios 15, 51 a 53, um texto muito importante, emblemático, que diz respeito ao arrebatamento. Muitos que são contrários à ideia do arrebatamento pré-tribulacionista dizem, não, essa passagem só fala de ressurreição, porque eles também não fazem a associação com o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mas olha o que Paul Benoit diz aqui, ó. Nessa importante passagem, 1 Coríntios 15, 51 a 53, sobre o arrebatamento, Paulo diz que a verdade do arrebatamento é um mistério. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Então ele diz aqui que Paulo refere-se aos segredos divinos recentemente revelados, né? Porque é esse o sentido da palavra mistério aqui. Mistério refere-se a segredos divinos recentemente revelados,
que não eram conhecidos no passado e que não poderiam ter sido descobertos sem revelação divina. Sabemos que a ressurreição do corpo não era um mistério, não era mesmo, porque Daniel já tinha falado lá no capítulo 12, né? Jesus já tinha falado dos seus discípulos, não era um mistério, já que as escrituras do Antigo Testamento falam da ressurreição física dos fiéis. Então, quando Paulo diz, eis que vos digo um mistério, claramente ele está dizendo que o arrebatamento é uma revelação eminentemente neotestamentária, que Jesus apresentou aos seus discípulos e depois, de maneira pormenorizada, ao apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o autor também menciona, sem dúvida, é a passagem principal sobre o arrebatamento da igreja. Aí o autor continua, o evento do arrebatamento. No que diz respeito aos eventos proféticos do fim dos tempos, o arrebatamento da igreja é o primeiro a acontecer. É como eu já falei em outra ocasião, é um evento desencadeador. É um evento que ocorrerá sem qualquer sinal ou indicador prévio, ou seja, os sinais da segunda vinda não são sinais do arrebatamento. O arrebatamento é iminente, não precisa de sinais, mas como é o primeiro evento dessa série de acontecimentos que ocorrerão, então, claro, a gente canta, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, porque os sinais, na verdade, são sinais escatológicos, que de certa maneira tem a ver com o arrebatamento, não diretamente, mas porque o arrebatamento é um evento desencadeador. Sendo o arrebatamento o primeiro evento de uma série, e depois dele vários acontecimentos que estão previstos na palavra profética se darão ou ocorrerão, então os sinais, de certa maneira, também apontam, né, ao fim e ao cabo para o arrebatamento. Embora é uma coisa paradoxal, né? O arrebatamento não precise de nenhum sinal para acontecer, porque é iminente, iminente. Iminente é isso, não precisa de nada para acontecer antes, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. Outro ponto importante, as nuvens nos ares. Ao descrever o arrebatamento, Paulo informa os Tessalonicenses de que os crentes serão arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor. Isso imita a ascensão de Jesus ao céu, quando ele foi recolhido nas nuvens. O aspecto importante nisso é que essa característica distingue o arrebatamento da segunda vinda, quando o Senhor Jesus descerá de fato à terra. Então está claro que o arrebatamento não pode ser confundido com a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Então são muitos os detalhes que aparecem nesse livro. Eu recomendo a todos, você que quer aprender mais um pouco sobre o arrebatamento, Manual de Escatologia de Paul Benoit, Manual de Escatologia Chamada, uma grande obra, né? Ela veio para fazer companhia ao Manual de Escatologia de Dwight Pentecost, da editora Vida, e também a enciclopédia, pequena enciclopédia de profecia bíblica de Tim LaHaye e Ed Hinston, da CPAD. São dois excelentes manuais de escatologia, mas agora eles têm também um concorrente à altura, que é o Manual de Escatologia Chamada de Paul Benoit, um livro que eu recomendo com muita alegria, com força, com ênfase, porque é uma obra extraordinária. Então você que é professor de escola dominical também e quer subsídios para suas aulas, não deixe de adquirir. Lembrando que se você entrar no site loja.chamada.com.br e utilizar o meu cupom de desconto, que é ZIBORD 2021, você vai ter, claro, um desconto. Aliás, todos os lançamentos da Chamada, para todos eles você pode utilizar o meu cupom de desconto ZIBORD 2021. Tá certo? Vou finalizando aqui este Em Rede, né? Literalmente, Em Rede com o pastor Ciro. Fique atento aí que ainda por esses dias eu vou publicar mais um episódio de Pastor Ciro Responde sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos aí, claro, fazendo vídeos em conexão com as lições bíblicas da CPAD, com o objetivo de oferecer subsídios para você que estuda na escola dominical, você que é professor ou aluno.
Portanto, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando, curta-o, compartilhe-o, divulgue este canal e, claro, se não for pedir demais, inscreva-se neste canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor.